Então, bom dia a todas, todos. Vamos dar sequência aqui à nossa aula da Bhagavad Gita. Hoje é a nossa aula número 4. Seguimos com os temas introdutórios. Então, na aula passada eu expliquei para vocês o tema dos Purusharthas. O que eram os Purusharthas? As quatro metas, ou os quatro objetivos da vida do ser humano. Vou colocar aqui na tela para a gente se lembrar deles. Então, essa etapa introdutória, tá? Eu estou agora familiarizando vocês com alguns conceitos básicos da filosofia védica, que vai ajudar a compreensão de todo o texto, ok? Então, na aula passada, a gente falou sobre esse conceito muito importante, chamado de Purusharthas, que são as quatro metas da vida. Então, repassando aqui rapidamente, tá? A gente viu que o primeiro deles é chamado de Dharma. O que é o Dharma? Dharma, primeiramente, são as leis que regem o universo. Isso faz com que cada ser vivo também cumpra uma função, um papel dentro do universo. E o papel individual de cada um é também o seu Dharma, certo? Então, um dos objetivos da vida humana é o desempenhar dos dharmas ao longo da vida, né? Nós vamos passando pela vida cumprindo diferentes papéis, como, por exemplo, na nossa infância, a gente cumpriu um papel de filho, a gente cumpriu um papel de estudante. Ao longo da vida adulta, a gente vai cumprindo nossos papéis profissionais, eventualmente o papel de mãe ou pai. E assim, ao longo de toda a nossa vida, a gente vai cumprindo papéis, tá? Esses papéis são nossos dharmas. Em seguida, eu expliquei para vocês que nós, seres humanos, também necessitamos de recursos materiais para a sustentação da vida. A busca por esses recursos materiais, né, é chamada de artha. Além disso, nós somos seres ávidos por termos experiências prazerosas na vida, né? A gente busca o prazer através dos nossos sentidos, do nosso corpo. A gente busca o prazer através do, da brincadeira, né? Da diversão, do lazer. Então, existem diferentes formas de busca por prazer. A busca do prazer é chamada então de kama, tá? É aqui a terceira meta. E, para além disso tudo, tá? Além dos nossos papéis no mundo, além da busca pelos recursos materiais e além da busca pelo prazer, pela diversão, nós, humanos, também temos uma busca essencial, fundamental, considerada uma busca mais profunda, né? Que é a nossa busca espiritual. Então, essa busca espiritual ela é chamada de moksha. Esse foi o tema da nossa aula passada, né? Expliquei para vocês também que, do ponto de vista dos Vedas, todos esses quatro são objetivos legítimos da vida, tá? Não tem nada aqui a ser censurado, a ser condenado.
todos nós legitimamente nos dedicamos a essas quatro coisas: cumprimento dos papéis no mundo, busca pelos recursos materiais, busca por prazer e satisfação e busca por realização espiritual. Tá? Eles são todos legítimos. No entanto, o yoga ele nos alerta para o seguinte fato. Ele diz que para o ser humano, artha, a busca por conquistas materiais, e kama, a busca por prazer, isso deve ser sempre regulado pelo exercício do dharma, que são as virtudes e os nossos papéis e responsabilidades perante o mundo, bem como isso deve ser regulado também por princípios espirituais. Tá? Se artha e kama são deixados livres, né, sem essa regulação do dharma e do moksha, então eles podem caminhar para um excesso, tá? Que no caso do artha, esse excesso ele vai se manifestar como cobiça, ganância, e no caso de kama, né, o excesso ele se manifesta por aquilo que a gente chama de luxúria. E essas coisas, né, elas podem levar a nossa vida para uma direção ruim, para uma direção negativa. Tá? Na própria narrativa da Bhagavad Gita, a gente vai ver que a história toda, ela culmina numa guerra, num conflito, onde de um lado a gente tem ali os Kauravas, né, que eram pessoas extremamente gananciosas e luxuriosas. Por essas pessoas estarem tomadas, né, por essa motivação, eles assim engendraram, né, as tramas mais perversas, mais maldosas, para se apropriar do poder e do acesso aos prazeres. Face a isso, esse outro lado da família, que é representado pelos Pandavas. Depois eu vou explicar melhor a história para vocês, tá? Eu vou narrar essa história. Mas esse outro lado dos Pandavas é o lado que surge, então, para defender o Dharma, a virtude e os princípios espirituais. A guerra do Mahabharata nada mais é do que um conflito entre pessoas que colocaram Artha e Kama, né, desejo de posse e desejo de prazer como a meta da vida, portanto se tornaram gananciosas e luxuriosas. E do outro lado, pessoas que estavam ali defendendo o Dharma, a virtude, a ética e os princípios espirituais. Tá? Esse conflito nada mais é do que o choque entre esses princípios. Então, na filosofia do yoga, é considerado que a Artha e Kama, embora sejam necessidades legítimas da vida, elas devem ser sempre reguladas por Dharma e Moksha. Ou seja, a ética, a virtude e os valores espirituais devem estar sempre acima da nossa simples busca por prazer ou por conforto material ou por posses materiais. Certo? Essa é a grande mensagem aqui desse tema dos Purusharthas. Hoje, então, a gente vai dar um passo à frente, compreendendo agora a noção do Dharma. Tá? Veja o Dharma aqui, que é o primeiro ponto. Eu vou explicar para vocês como que o Dharma se subdivide, criando a organização social da cultura védica. Tá? Então, naquela época, existia uma organização social. Deixa eu só passar o slide aqui. Que a gente também chama de Dharma.
Tá? Vejam como o Dharma é um conceito abrangente. Dharma representa as leis do universo, aquilo que sustenta a vida, aquilo que dá ordem às coisas, né? Dharma também é a nossa missão pessoal, a nossa função no mundo. E Dharma também é a organização da sociedade. A sociedade ela precisa ser regida por valores, princípios que tornam essa sociedade não uma sociedade bárbara, né, mas uma sociedade civilizada. Então, o Dharma cumpre essa função, né, de tirar o ser humano de um estado de barbárie e proteger a condição civilizada na sociedade humana. E de que maneira, então, naquela época, na cultura védica, né? A gente está falando lá da antiguidade, lembrem, de 3.000 anos antes de Cristo, né? 5.000 anos atrás. De que maneira que a cultura, a sociedade era organizada? Então, nós temos aqui um conceito chamado de Varna, que significa a divisão da sociedade pelas funções sociais das pessoas. E o outro conceito é chamado de ashram. Vejam aqui, ó, ashram, que é a divisão da sociedade de acordo com a fase da vida de cada um, ou seja, a idade, né, o momento da vida de cada um. Antes que vocês possam, talvez assim, começar a emitir julgamentos, considerando, obviamente, né, todos os dilemas sociais que a gente vive, os questionamentos a respeito de modelos, modelos administrativos, formas de governo, né, organização de Estado. Obviamente que esse assunto ele suscita em nós essas reflexões, né? Então é importante a gente tentar assim sair um pouquinho das nossas dos nossos condicionamentos, das nossas circunstâncias atuais, né? Para a gente tentar olhar de uma forma mais pura para o que era realmente essa proposta de organização da sociedade naquele tempo, ok? Ah, então, o que acontece? Esses varnas, tá? Essas funções sociais, elas foram divididas em basicamente quatro. Isso deu, inclusive, tá, já trazendo mais uma polêmica, o que nós consideramos hoje na Índia, esse problema social que é a divisão das castas, né? Problema social em que sentido, né? A gente sabe que há algum tempo essa sociedade de castas na Índia, ela se tornou rígida. As castas, elas são posições adquiridas por nascimento, coisa que não era, tá? Em absoluto não era o propósito inicial desse modelo. Lá na antiguidade, essas castas elas não eram dadas por nascimento, mas por vocação. A prova disso é que quando a gente vai para os Puranas, né, são vários textos que narram histórias da antiguidade, a gente vai ver muitos exemplos dessa, desse deslocamento, dessa mudança de castas, né, de acordo com a vocação. A própria pessoa de Krishna, né, que depois eu vou contar a história para vocês, ele nasce numa casta,
por circunstâncias ali do destino, né? Ele foi feita uma profecia de que Krishna viria e ele mataria um rei muito perverso que existia naquela época, chamado Kamsa. Devido a essa profecia, esse rei Kamsa manda prender os pais de Krishna e fica aguardando o nascimento de Krishna para matar ele na prisão. Por conta disso, nessa ocasião em que Krishna nasce, né, existe ali, obviamente, um momento assim, vamos dizer, milagroso, né? Muito semelhante à história de Jesus, inclusive, porque Jesus também, Jesus, como filho de José e Maria, né? Eles também foram perseguidos pelo rei daquela época, né? Por isso eles precisaram fugir para o Egito. Da mesma, da mesma forma, na história de Krishna, quando ele nasce dentro da prisão, existe um milagre ali em que todos os guardas do palácio, né, do cárcere ali em que ele se encontrava, eles adormecem. E Vasudeva, o pai de Krishna, ele consegue fugir momentaneamente e ele leva Krishna e doa Krishna para adoção para uma família de camponeses. E assim Krishna cresce dentro de uma cultura camponesa, uma cultura Vaishya. Então ele mesmo é um personagem que, ao longo da história, ele vai transitar entre a casta dos kshatriyas, que são os príncipes, os reis, né? E os camponeses. Mas voltando aqui, eu estou falando só para vocês que esses varnas, lá na sociedade védica, isso não era rígido, isso não era dado por nascimento, isso era exercido por vocação, ok? E havia essa mobilidade social, as pessoas poderiam transitar entre esses varnas de acordo com a sua vocação. Basicamente, quais são esses quatro varnas, né? Então, o primeiro deles é chamado aqui de Shudra. Shudras são as pessoas que cumprem esses papéis de serem funcionários, tá? Elas prestam serviços, os mais diversos possíveis. Aí a gente tem os Vaishyas, que são as pessoas encarregadas de produzir os bens de consumo e comercializá-los, tá? Então, por exemplo, os camponeses eram considerados Vaishyas. Pessoas que criam, né, animais, que cuidam das lavouras, das plantações. Depois, as pessoas que comercializam esses produtos, né, são os Vaishyas. Em seguida, a gente tem os Kshatriyas. Quem são os Kshatriyas? São os administradores, os políticos e também os guerreiros. Naquela época, aqui, né, a gente está falando também de um tipo de monarquia que existia naquela época. A sociedade era administrada por reis, príncipes, que eles eram também guerreiros. Nessa história, a gente vai ver que os dois protagonistas da história da Bhagavad Gita, que são Arjuna e Krishna, ambos são kshatriyas, tá? Eles são príncipes guerreiros. E depois a gente tem uma quarta classe que é chamada de Brahmana. Os Brahmanas são os intelectuais, os filósofos, os sacerdotes e professores, ok? Então, isso descreve um pouquinho da diferença entre a natureza das pessoas. Em alguns momentos da Bhagavad Gita, Krishna vai falar sobre essa divisão dessas quatro classes. Ele vai falar que isso é a expressão do Swadharma, né? Da natureza de cada indivíduo. Ou seja,
Até hoje a gente vai ver isso. Existem pessoas que naturalmente são mais inclinadas, né, para, por exemplo, atividades comerciais. São pessoas que adoram esses tipos de empreendimentos, né, montar negócios, como comprar, vender, produzir, né, a criar novos produtos. Existem outras pessoas que são extremamente interessadas nessa questão administrativa, né? Como reger o Estado, como organizar o Estado. São pessoas que gostam, né, de ocupar cargos políticos, administrativos. Existem pessoas que adoram prestar serviços, né? Como uma pessoa que gosta de construir uma casa, né? Pessoas que gostam, por exemplo, de ah, lidar com os motores dos carros, né? Os mecânicos que gostam de consertar os motores, trocar as peças, né? A gente vai ver às vezes essas vocações se manifestando desde a tenra infância da pessoa, né? Tem às vezes aquela criança que gosta realmente de começar a desmontar as coisas que tem em casa para montar de novo, né? Tem já aquela criança que se interessa pelos livros, né? E ela vai passar mais tempo ali lendo os livros e refletindo sobre as histórias que ela está lendo, né? Então são vocações. Então essa divisão, da sociedade, ela é importante para a gente entender, dentro do contexto da Bhagavad Gita, toda a trama, toda a história, ela se dá principalmente dentro de um conflito entre uma família de kshatriyas, de administradores, né? Uma das principais funções sociais dos kshatriyas é administrar a sociedade de maneira justa, né, de maneira virtuosa, de modo que esperava-se, né, e até hoje a gente espera, né, que nossos governantes eles sejam verdadeiros representantes do Dharma, da justiça, da virtude, né? E, como eu disse para vocês, nessa guerra, nesse conflito, né, que aconteceu ali no início da história, né, ele se dá justamente porque uma parte desses kshatriyas, desses príncipes, todos eles faziam parte de uma mesma família, mas uma parte deles tinham comportamentos adármicos, se tornaram pessoas perversas, gananciosas, e uma outra parte tinham comportamentos dhármicos, eram pessoas justas, virtuosas. E foi necessário esse conflito, essa guerra, porque enquanto kshatriyas, eles tinham a obrigação de proteger a justiça. Uhum. Então, essa batalha ela se trata nada mais do que um, um conflito que naquela ocasião foi necessário para que o Dharma fosse protegido, fosse preservado. Uhum. E essa trama, então, ela se dá entre kshatriyas. É muito interessante isso, né? Porque, embora a história seja entre kshatriyas, é justamente numa conversa entre eles que todos os ensinamentos espirituais são apresentados ali na Bhagavad Gita. Por que eu digo que isso é curioso? Porque, em geral, esse nível de profundidade de reflexão espiritual é esperado mais dentro de uma cultura bramínica, uma cultura entre os brahmanas, né? No entanto, nessa história específica, todos os ensinamentos espirituais, eles são transmitidos ali, eles são falados numa conversa entre kshatriyas. Isso porque a tônica da Bhagavad Gita, tá? Entendam bem agora esse ponto. É tratar de uma espiritualidade prática, uma espiritualidade que é aplicada na vida cotidiana, cumprindo as nossas funções no mundo. Tá? A gente sabe, né, que na nossa cultura
Quando a gente pensa às vezes em espiritualidade, logo a nossa mente começa a fantasiar com coisas do tipo cultura monástica, se retirar, né, para os mosteiros, ficar meio à parte assim do mundo, distanciado das preocupações cotidianas da vida, né? A gente logo fantasia com essas coisas, cultura de ascetismo, né? Cultura retirante. No entanto, a Bhagavad Gita, do começo ao fim, tá? Krishna em nenhum momento ele vai indicar, ele vai estimular esse tipo de cultura. Pelo contrário, ele vai traduzir para a gente como todos os princípios e ensinamentos espirituais eles podem e devem ser aplicados na nossa vida prática cotidiana, sem que em momento algum a gente se retire das nossas funções sociais, tá? A gente deve aplicar os ensinamentos espirituais no cumprimento dos nossos papéis no mundo. Esse é o grande tema da Bhagavad Gita, tá? Por isso que a história ela acontece entre kshatriyas num momento em que eles estão vivendo, onde é de grande importância que eles cumpram ali a sua função de proteger a ordem social, né? De proteger a justiça. Então, esse é um dos pontos aqui sobre a organização da sociedade védica, tá? A gente tem esses quatro varnas. E, como eu disse para vocês, a outra forma de organização dessa sociedade é através dos ashrams, tá? O que que são os ashrams? São as fases da vida da pessoa. Então, naquela época, eles tinham muito claro o que que é importante em cada fase da vida, né? Coisa que hoje, às vezes, a gente perdeu um pouco também essas noções, essas referências, né? É muito comum a gente estar em crise sobre o que fazer da vida em diferentes momentos, né? Às vezes é comum, por exemplo, numa fase de vida onde a gente poderia estar mais dedicado para uma profissão, para um trabalho, a gente está meio perdido, assim, indeciso sobre o que fazer da vida e fica, às vezes, assim, vivendo às custas, né, do trabalho de outras pessoas, quando a gente já deveria estar se responsabilizando por isso. Existem outros tipos de crise, como, por exemplo, o que fazer depois de me aposentar, né? Será que eu vou agora começar a ser um bom vivan, assim, frequentando bailes de terceira idade? Será que eu deveria comprar uma Harley Davidson e sair, assim, viajando, né? Existem todos esses dilemas da nossa cultura moderna sobre o que fazer em cada fase da vida, né? Nessa cultura antiga, isso estava um pouco mais claro, isso estava um pouco mais definido, né? Então vamos olhar um pouquinho agora como que eles pensavam realmente essas quatro fases da vida. Primeiro, vejam, eles consideravam que a vida do ser humano tem um potencial médio de 100 anos, ok? Isso não é tão distante da nossa realidade, a gente sabe, né? Temos experiências de muitos idosos aí que estão na casa dos 90, chegando nos 100, né? A gente tem aqui a nossa colega Tereza, que está cuidando de uma mãe de 102 ou 103, Tereza? 103 anos já ela tá, né? Né? Então vocês vejam que ela já ultrapassou a média aí. Mas nessa cultura védica, realmente se pensava a vida dentro dessa média de 100 anos. De modo que a vida era dividida em quatro fases, cada uma delas tendo também uma média de 25 anos, ok? Qual é a primeira fase da vida? A primeira fase da vida é chamada de Brahmacharya. Esse é o momento em que um serzinho vem para o mundo e ele precisa o quê? Ele precisa ser cuidado
e ele precisa ser educado. Tá? O grande empreendimento da primeira fase da vida é a educação. Já era assim lá na antiguidade e continua sendo até hoje, concorda? Se a gente pensar hoje, né, o que seria a educação formal de um indivíduo, de um cidadão, ele vai, se ele cumprir realmente todas as etapas, né, se ele tiver a chance, a oportunidade de fazer isso, vai durar aí mais ou menos 20 e poucos anos, não é assim? Para passar aí pelo ensino primário, ensino médio, ensino superior, vai mais ou menos uns 20 e poucos anos estudando aí, né? Lá atrás era pensado assim também, tá? Do 0 aos 25 anos, essa era a fase de formação da pessoa, a fase de estudo. A pessoa deveria não só receber o aprendizado, o ensino técnico, o que é o ensino técnico, né? É as habilidades necessárias para o exercício de uma profissão, mas a pessoa também deveria receber todo o ensinamento ético, moral, espiritual, né? Então, a gente está lidando aqui com essa primeira fase da vida, que é a formação do caráter, a formação da personalidade do indivíduo. Tá? Essa é a grande função, esse é o grande empreendimento dessa primeira fase. Ela é chamada de Brahmacharya, tá? E a gente traduz isso como a vida de estudante. A segunda fase da vida é, então, o momento em que a pessoa completa seus estudos e está apta, então, a assumir responsabilidades adultas. Essas responsabilidades adultas implicam, basicamente, em exercício de uma profissão, eventualmente casar-se e ter filhos, criar os filhos, né? Cuidar da educação dos filhos, e, ao mesmo tempo, prover os recursos necessários para a vida dos idosos, que é mais ou menos o que também segue acontecendo na nossa cultura moderna, né? A vida adulta é para isso. As pessoas trabalham, eventualmente constituem família, criam filhos e, ao mesmo tempo, sustentam as necessidades dos idosos, tá? Conheço várias de vocês aqui que estão nessa fase aí da vida. Algumas já atravessaram um pouquinho mais à frente dessa fase da vida e lidam com esses temas, né? Como cuidar dos filhos, como cuidar dos idosos, como é que eu desempenho melhor o meu trabalho. Essa fase de vida é chamada Grihastha. Aí vejam, com 50 anos, nesse modelo ideal aqui, com 50 anos a pessoa pode aposentar, né? Vejam que bênção, né? Que generosidade aqui desse sistema. A pessoa viveu só metade da vida, aí ela já pode aposentar, pode passar a outra metade da vida sem se preocupar tanto em trabalhar duramente, né, para prover todos esses recursos materiais. Então essa fase ela é chamada de Vanaprastha, tá? Tem uma coisa curiosa sobre essa palavra. Vanaprastha literalmente quer dizer o cidadão dos vanas, dos bosques, das florestas. Mesmo hoje, quando a gente pensa em aposentar, é bem comum que a gente tenha esses planos de vida, né? Ah, eu quero morar na praia, eu quero morar no sítio, eu quero ir para um lugar retirado desse tumulto, dessa agitação da cidade, porque agora eu preciso de uma vida mais calma, mais contemplativa, né? E geralmente aí vem esse ideal de retorno à natureza. Então, o Vanaprastha era essa pessoa que aposentava. E outra coisa que a gente gosta muito de planejar quando a gente vai se aposentar é que a gente quer sair viajando. Não é assim também? Ah, eu vou me aposentar, eu vou poder viajar mais. Então, o ideal de aposentadoria védico reunia todas essas aspirações, né? Que a pessoa se retirava da cidade para um lugar no campo, saía daquele agito da cidade,
e ela ia peregrinar pelas florestas. Tá? Nessas florestas existiam os ashrams, lugares que recebiam essas pessoas. E aí, como a cabeça dessas pessoas não estava mais ocupada em ter que ficar trabalhando, cumprindo essas funções, né, de prover, elas podiam então se dedicar integralmente para a contemplação dos ensinamentos espirituais, que é o grande tema da segunda metade da vida, né? A gente pode dizer assim que dentro desse modelo aqui, a primeira metade da vida, ela é muito mais dedicada aos afazeres, vamos usar um termo assim, mundanos, materiais, seculares, né? E a segunda metade da vida, ela deve ser mais intensamente direcionada para as realizações espirituais. Então, o grande objetivo aqui do aposentado não era tanto ir para o baile da terceira idade, comprar carrão, moto Harley Davidson, né? O objetivo era ele realmente ir para esses lugares onde ele pudesse receber ensinamentos espirituais e praticar esses ensinamentos espirituais. Se a pessoa vive bem essa fase, então ela vai chegar naturalmente numa última fase da vida chamada de sannyasa, dos 75 aos 100 anos, onde ela vai estar com esses ensinamentos e essas práticas espirituais tão assim, tão bem assentadas no seu coração, que ela vai ser uma pessoa naturalmente desapegada das coisas materiais, né? Ela vai ter ali uma sabedoria espiritual amadurecida dentro de si e considera-se que essa pessoa pode então ser o guia, o tutor espiritual de todas as outras fases da vida ali, né? Em geral, os sannyasis cumprem muito essa função de serem os professores, os mestres, os gurus, e ao mesmo tempo sendo seres já realizados, emancipados espiritualmente, eles estão ali numa condição que é uma condição muito nobre, muito assim elevada, né? Dentro dessa cultura, dessa visão védica, que é assim, eles estão completamente prontos para a morte, né? Imagina o que que é isso, uma pessoa estar completamente pronta para a morte, né? Aceitando plenamente o fim do ciclo da vida, tendo toda a realização espiritual necessária para fazer essa passagem de uma forma sóbria, calma e desapegada. Esse era o objetivo da vida, o grande objetivo da vida dentro da sociedade védica, a pessoa chegar nesse nível de maturidade espiritual, né? Então, eu vou concluir a aula de hoje aqui nesse ponto, tá? Trouxe para vocês aqui uma ilustração de como era pensada essa sociedade védica, tanto em termos de função social como em termos de fases da vida. Então, vou sair aqui do compartilhamento da tela e abro para comentários, alguma pergunta. Marcos, bom dia. Bom dia. Então, mas quanto à palavra, eu queria que você me explicasse. A gente vê aqui ashram como fase da vida, mas quando a gente viaja para alguns lugares, ou até aqui as escolas de yoga, usam ashram para um espaço onde se divulga conhecimento e tal. Aí me fala essa diferença assim, semântica, ou porque a palavra é usada nos dois sentidos. E a outra, quando você falou quanto à função social de Vaishya, aí me lembrou muito dos Vaishnavas. Tem a ver também a questão da palavra ou nada a ver? Porque Vaishya e eles seguem Krishna, que é camponês. Então eu pensei, pode ser por aí.
Mas é só isso, é mais quanto às palavras. Sim, tá. Eu vou responder primeiro a sua última pergunta primeiro, que é mais simples, tá? Ela não tem uma ligação semântica, não, tá? Porque Vaishnava vem de Vishnu, tá? Vaishnava é a tradição espiritual que tem ali Vishnu como sua grande referência. E Vaishya é realmente essa classe, né, dos camponeses, dos produtores, dos comerciantes, que tem realmente uma outra origem semântica, tá? Já em relação à palavra ashram, sua pergunta também é sobre a palavra, né, sobre a semântica da palavra. Aí sim, ela é uma palavra que vai se desdobrando em significados. Ashram significa tanto um lugar físico quanto um lugar no sentido do lugar, o lugar que você está ocupando no tempo, tá? Porque a palavra ashram literalmente quer dizer refúgio, tá? É o lugar onde você se abriga. No sentido físico, então, ashram como lugar físico é isso, né? É o lugar onde você pode se hospedar para ficar lá recebendo os ensinamentos espirituais. Na Índia, hoje em dia, muitas pessoas viajam para a Índia e ficam hospedadas em ashrams, porque lá já tem um lugar onde você se hospeda e ao mesmo tempo já está acontecendo tudo ali, as aulas, os rituais, né? Toda essa vivência espiritual está ali num lugar só. Então, esse é um lugar físico. As escolas de yoga aqui também às vezes recebem esse nome, né? O próprio Gandiva, nossa escola aqui, é chamado de Gandiva Ashram. E ashram também é esse lugar onde você ocupa no tempo. Aí significa a fase da vida em que você se encontra, né? Se você está nessa fase de estudante, nessa fase adulta, nessa fase de aposentado, nessa fase mais do ancião, né? Aí é a fase da vida. Obrigada. Marcos, Pode falar, Marcos, pode oi. falar. Eu estava pensando no seguinte, no sannyasa, você diz assim, eles já estavam preparados para a morte. Pela cultura védica, considera-se que essa pessoa ela estaria preparada para a morte no sentido dela partir para um outro patamar, no caso, já que nós somos eternos. Então era para isso, porque morrer todos nós vamos, né? Eu penso que se você morrer com uma preparação espiritual melhor, pode ser que você renasça ou num reino melhor, digamos, entre aspas, ou no mesmo patamar que você estava. É nesse sentido que você fala de da pessoa estar preparada para a morte? Eles tinham isso ou isso é só uma coisa que existe na minha cabeça? Esse é um grande tema. Vou dar uma pincelada aqui, né? O começo do ensinamento de Krishna da Bhagavad Gita, ele destaca realmente que existe algo imortal dentro de cada um de nós, né? E que essa parte, obviamente, vai continuar a sua existência para depois da morte desse corpo físico. Em geral, uma boa parte da realização espiritual, né, que o yoga, a cultura védica propõe, diz respeito à pessoa ela tomar consciência dessa dimensão dentro dela, ela ter esse ashram, né, esse refúgio na dimensão espiritual. E, obviamente, que quando se trata desse final aí do ciclo da vida corpórea, ela vai ter um certo senso mais bem assim desenvolvido de desapego em relação à matéria, em relação ao corpo e todos os sensos de posses e essas coisas todas. Tanto que é muito comum que os sannyasis, eles não têm posse nenhuma, tá? O que se espera do sannyasi, essa pessoa que está lá na última fase da vida, é que ele só tem a roupa do corpo, nada mais, né? Isso representa ali num nível físico o que é essa maturidade espiritual do desapego.
Agora veja que interessante. Mesmo nessa cultura que prega que existe uma dimensão espiritual eterna que não morre, que é uma continuidade da existência, mesmo assim, Krishna, no início lá da fala dele na Bhagavad Gita, ali ainda nos primeiros versos, quando ele fala para o Arjuna que ele não deveria temer a morte, mesmo ali diante da guerra, ele não deveria temer a morte. Ele ainda abre o parênteses, ele diz assim: mesmo que você considere que tudo acabe com a morte. Tá? Ele abre essa opção, ele não vai assim, Krishna não é tão fundamentalista, né, a ponto de conceber que só existe essa visão de eternidade, de continuidade da vida, da alma, né? Ele também fala que, ok, se existe essa possibilidade de que não exista mais nada depois da morte, que a morte represente um fim absoluto, ele diz mesmo assim, você não deve temer. Aí nesse momento ele é um epicurista, né? Ele é um epicuro ali nesse momento. O Epicuro foi um grande filósofo grego, né? Que ele dizia assim, que a gente não deve temer a morte, porque enquanto nós somos, a morte não é. E quando a morte vir a ser, nós deixaremos de ser, né? Epicuro acreditava realmente que não existia nada depois da morte, que justamente por isso a gente não tem que temer, né? Krishna, ele brinca um pouquinho com isso, né? E ele realmente joga isso para Arjuna. Ele diz, olha, mesmo que você considere que não exista nada depois, não há motivos para temer a morte, né? Então a gente está falando aqui não de uma maturidade espiritual que é assim, ah, eu tô tranquilo porque eu vou continuar existindo depois. E com certeza eu vou para um lugar melhor do que aqui, né? Não é esse tipo de, assim, de perspectiva, né? Ele está falando realmente de um nível de abrandamento do ego e de todos os nossos funcionamentos egóicos, né? De apego, aversão, medos, que tendo isso pacificado dentro de si, a pessoa está pronta para a morte, independente do que a morte seja, né? Independente do que a morte vier a se mostrar, porque ela tem realmente esse senso de desapego, esse senso de entrega, né? E mesmo essa possibilidade de que a sua existência individual possa, assim, realmente se completar ali naquele momento, né? Vir a término nesse momento. É Então, isso é um tipo interessante, de né? maturidade espiritual. É uma pessoa que ela está plena. Ela viveu a vida dela em plenitude para ela estar plena. Se continuar, continuou, ok. Se não continuar, ela está plena. Ela se realizou. Isso eu acho que bem interessante da gente pensar, né? O que Uhum, que me deixaria plena no ponto de eu chegar no meu leito de morte e dizer, ok, uhum. para mim tá bom. Sim. Isso é bem, bem interessante, muito. Acho Isso que vem tá, porque ao longo da vida, esse trabalho espiritual proposto é que a pessoa vá saindo dessa identificação egóica e vá criando uma identificação com o todo. Tá? Por isso, essa ideia de meditar em Deus, em meditar no absoluto, em meditar naquilo que é maior, né? Porque aí a pessoa ela vai migrando o seu senso de identidade, do seu corpo, do seu ego, para uma identidade com o todo. Quando chega então o momento dessa pequena parte, né, nessa pequena célulazinha, né, se ela tiver que se desfazer, para a pessoa tá tudo bem, porque a consciência dela, ela tá ali, né, identificada com o que é maior do que ela mesma. seria interessante, né? Não tenho o que desejar e não tenho, como é que é regret em português? Ah, como que é? To regret em português? É, É, nada a conquistar, nada a perder, alguma coisa Acho que assim? ela está dizendo surrender. É isso? só- Hum, é, quando, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, tá. Em nada do que se Marte. arrepender, nada do que se arrepender. É Ah, isso, né? Nada a desejar, nada eu tenho que eu não fiz ainda, não tenho mais nada para
para querer, não quero mais nada, e também não tenho nada do que me arrepender daquilo que foi. Eu acho isso muito Uhum. interessante. Então, Sim, é uma bem experiência profundo. muito legal. Dá para pensar Última muito questão, sobre isso, né? Patrícia? Medita muito. Só nesse tema mesmo que a Dionísia trouxe, e uma coisa que me intriga, quando eu já li, eu acho que foi naquele autobiografia do yoga, para Paramahansa Yogananda, né? E que aí ele cita algumas pessoas que se retiram para a morte e que o corpo some. Então, isso é interessante, porque eu não sei se isso é um mito ou é uma coisa, ou se realmente eles chegam num estágio tão diferenciado que eles conseguem ir e vão de tudo. Nossa, isso para mim é um mistério, assim. Mas Olha, eu já ouvi isso. de qualquer forma, o corpo vai sumir. De uma forma ou de outra, o corpo vai sumir. Ah, com certeza. Quando enterra, né? Um dia vai, né? É, Ficam só os ossinhos, né? mas um dia vai. Até as É. múmias um dia vão sumir. Ok, gente. Então por hoje é isso. Completamos a nossa aula. Obrigado pela participação, envolvimento de vocês. Nos vemos na semana que vem. Obrigada, Marcos. Obrigada, tchau, Tchau. tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.